Hoje a gente vai falar de um tema muito complexo, muito complicado, mas é sobre como nos últimos tempos as influencers têm vendido essa ideia romantizada de você vender conteúdo adulto em várias plataformas online. Hoje isso virou ideia sobre empoderamento, liberdade financeira, sobre o que realmente é feminismo. Vocês já pararam para pensar como isso é só mais uma nova forma de explorarem as mulheres da forma mais vulnerável possível, que é usando o feminismo contra elas mesmas? Eu quero começar dizendo que eu não quero tacar hate em ninguém, vocês meninas que fazem isso, vocês são adultas, se vocês forem adultas, obviamente, a vida é de vocês têm a vida livre aí pra fazer o que vocês quiserem, mas eu quero conversar sobre como essa ideia foi implementada na nossa cabeça de pouco em pouco e tudo que se transformou hoje. Ganhou no mês passado. Tipo, cerca de 2,5 milhões. Isso é 2,5 milhões de dólares, tá? No que está se tornando contra nós, porque falam pra gente que isso é empoderamento pra gente ir lá e fazer isso. Quem é que vai consumir esse tipo de conteúdo? Sei que tem muita mina que adora fazer esse tipo de conteúdo e que elas ganham a vida com isso, mas eu quero falar sobre todas as nuances. E hoje, inclusive, nesse tema, eu quero falar sobre a Bop House. Não sei se vocês conhecem o que é a Bop House, mas a gente vai falar sobre isso. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou usar a sigla OF sempre que eu falar daquele site que as pessoas vendem conteúdo naquela plataforma, né, de conteúdo adulto, porque talvez se eu falar a palavra completa, não sei se o YouTube permite ou não, mas vocês sabem o que é o OF. Que é onde as minas vendem esse tipo de conteúdo. Na verdade, o site foi criado para outro intuito, mas é o que ele virou hoje. Então, se você usar essa palavra, as palavras, vira todo um caos. Antes de introduzir a Bop House pra vocês, eu vou mostrar aqui um vídeo. Não sei se vocês lembram, mas antigamente tinham essas influencers, eles faziam toda uma casa cheia de influencers para ficarem fazendo dancinhas aí do TikTok e criando conteúdo e tal, porque eles pensavam, nós todos temos muitos seguidores, então vamos se unir e aí essa casa vai ter vários milhões de seguidores. Pois bem, a Bop House é uma casa que algumas meninas, 7 meninas, se juntaram numa mansão gigantesca para poder produzir conteúdo adulto. Todas as meninas da Bop House têm menos de 23 anos. E todas elas parecem ser extremamente novinhas. Porque assim, 23 anos você é muito novinha mesmo. Mas eu vou mostrar aqui um vídeo pra vocês, a gente vai começar a falar sobre isso. Quanto você ganhou no mês passado? 6 milhões. Certo, próxima pessoa. Isso foi tão decepcionante, eu nem... Aisha, quanto você... Assim, essa Sophie, que é uma das meninas mais famosas da casa, ela tem 20 anos, se eu não me engano, é 20 anos, e vocês viram, né, a cara dela de muito novinha. Essa menina que tá entrevistando elas é a Camila. Eu não sei quantos anos a Camila tem ou se ela é responsável por essa casa, mas é ela que fica criando a maior parte dos conteúdos aí com essas meninas. Perguntando quanto elas ganharam e fazendo... Enfim, olha só. Ganhou no mês passado. Tipo, cerca de 2,5 milhões. Isso é 2,5 milhões de dólares, tá? Que fique bem claro, esse daqui eu traduzo com IA, mas isso ela tá falando em dólares. Você já se sente pobre? Porque eu me sinto. Quanto você ganhou no mês passado? 1 milhão. Certo, próxima pessoa. E quanto você ganhou no mês passado? Eu acabei de ganhar 100 mil no mês passado. Sim. E aí? Ok. Ginger É 100 mil dólares. Green. Quanto você ganhou no mês passado? 600. 600? 600 mil dólares. Uau. Lembra quando costumávamos ser por sua causa? Eu não estaria aqui sem você. Assim, vocês estão vendo essa menina aqui no vídeo, essa loirinha. Certo, pois bem. O conteúdo delas, basicamente, nesse TikTok da Bop House, não é nada explícito, elas não estão se mostrando assim de forma explícita, mas a maior parte dos conteúdos são perguntando quanto elas ganharam. Vocês estão vendo essa menina? Essa loira, se eu não me engano, dela é Júlia. E olhem esse vídeo aqui. Quanto você ganhou desde que começou no off? Você quer que eu diga aqui? Sim, se você quiser dizer. Ou apenas me mostre porque eu sei que você está logada no seu telefone. 54 mil dólares? Vocês são doentes, porque ela parece ter 12 anos. Então, essa é a questão. Essa menina, aquela que ela tava abraçando antes, ela realmente parece ter 12 anos. Se eu não me engano, ela tem 21. Vocês são estranhos. Onde eu aposto que eu nem sei o que dizer. 54 mil em uma semana? Você é doente. Vocês são doentes. Doentes. Distorcidos. Como eu tava falando, essas meninas, elas são maiores de idade, todas elas, só que elas parecem extremamente novinhas. E vocês bem sabem, todas nós, quando nós estamos ali no período de 20 a 25 anos de idade, parece que a nossa cabeça nem tá formada ainda. A gente não sabe muito bem o que tá fazendo na nossa vida, a gente não sabe muito bem o poder das nossas escolhas. Nós somos maiores de idade, mas ao mesmo tempo a gente faz muita coisa errada e muita coisa sem pensar, porque você pensa, eu vou viver só uma vez. Ou talvez você não faça ideia das consequências da sua vida. Então você começa a se questionar como é que isso vai afetar o mental
dessas meninas futuramente, porque, como vocês podem ver, e elas estão mostrando que elas ganham muito dinheiro. Vocês olhem aqui a Sophie, que ela é a mais famosa, pra vocês terem uma noção. Olhem só. Então, você está ciente de que, tipo, você é o chefe final quando se trata de off, certo? Porque ela é a menina mais famosa do OF, essa Sophie, que é a de cima ali. É isso que dizem? Sim. É assim que chamam? E eu sei que você viu o clipe da Júlia ganhando 400 mil por mês. Então, eu só preciso saber, tipo, quanto você está ganhando por mês? A Júlia é aquela loirinha que a gente tava falando, que ela tava, enfim, ganha 4 mil por mês. Eu não sei se eu realmente não quero ferir seus sentimentos. Eu só não... Ferir meus sentimentos, quer dizer? Eu não quero dizer. Você dizer me mostre. Sim, vou. Ok, sim. O que você vai fazer agora? Eu realmente, tipo, fiquei emocionado. 4 milhões? 4 milhões de dólares. 4 milhões. Em um mês? Sim. O conteúdo delas basicamente é isso, é você mostrando o quanto elas ganham. Olha isso. Quanto você ganhou desde que entrou na Bop House? Você sabe do que estou falando? Casa Bop? Eu ganhei, tipo, 8 milhões. E talvez você sabe, tipo, 10 centavos. Por os centavos, não posso deixá-los de 8 milhões de dólares. E vocês estão vendo a carinha de menor de idade que essa menina tem. Elas parecem ser muito novas, elas não são, mas elas parecem. fora. Sim, os centavos contam. Vamos lá. Summer, quanto você ganhou desde que entrou na Bop House? 2,3 milhões. 2,3 milhões. Como você se sente sobre isso? É louco. Nunca pensei que ganharia tanto. Bem, Alina, quanto você ganhou desde que entrou na Bop House? Eu ganho 1 milhão por mês, então faça as contas. Ó, ponto final. Ó. Vocês entenderam? Certo, Ava. Quanto você ganhou desde que entrou na Bop House? Você cheira bem. Obrigada. Apenas, tipo, 1,5 milhão. Apenas. Sim. Ela falou isso, ela falou que ela apenas ganhou 1 milhão e 600. Tem uma dessas meninas que tá nessa Bop House, que ela é bem novinha também, e ela começou a fazer vários vídeos falando que ela saiu da casa porque ela não tava mais se sentindo nada confortável, que as meninas tratavam ela muito mal, que não era nada empoderador, que o jeito que elas estavam sendo tratadas lá dentro era absurdo. E teve também uma delas que fez um vídeo aqui no YouTube falando que ela queria muito sair dessa vida, fazer outro tipo de conteúdo, não mais conteúdo adulto, não mais ficar vendendo o corpo, porque é só isso que ela fazia desde que ela era muito nova, quando ela tinha, sei lá, 19 anos. E ela ficava contando no quão difícil é sair dessa vida, porque as pessoas sempre vão olhar pra ela desse jeito, que ela não consegue fazer mais nada. Ela pensava, poxa, eu não consigo mais um emprego normal, eu não consigo fazer outra coisa na minha vida. Então, você tem que ter noção do quanto essas coisas podem afetar essas meninas futuramente. O TikTok tem uma problemática muito grande em torno disso, porque tem várias meninas muito novas fazendo muitos vídeos falando assim, ai, por favor, me escolhe pra entrar na Bop House, ai, que eu quero muito entrar nessa casa e fazer conteúdo, ai, que não sei o quê. É absurdo, assim, se você começar a pesquisar pra ver a idade dessas meninas, tipo assim, você pensa, poxa, podia ser minha filha, poxa, podia ser minha sobrinha. E é como elas estão sendo criadas e moldadas ali, mexendo no celular desde sempre. Sabe quando a gente era mais nova, que o nosso modelo, assim, de influência eram as pessoas com outro tipo de conteúdo e outros... Enfim, eram atrizes, cantoras, modelos. E hoje, o tipo de influência que essas meninas muito novas têm são essas criadoras de conteúdo adulto. Que elas ficam vendo e falam assim, meu Deus, essa menina ganhou 2 milhões, eu preciso fazer isso também, pra que eu vou trabalhar? Que é uma coisa que eu venho falando em outros vídeos sobre isso, sobre meninas muito novas, ou pessoas da geração Z, enfim, falando que não querem mais trabalhar porque elas veem o conteúdo online e pensam, poxa, eu vou participar também. Ontem apareceu pra mim um vídeo aqui de uma menina, que ela é brasileira, e ela faz conteúdo adulto no OF. E ela tava falando sobre como ela fica pedindo, tipo, para os meus amigos participarem também e tal, e todos eles têm muito medo do julgamento, já que ela ganha muito dinheiro. Ao mesmo tempo que no vídeo ela também fala, isso não é pra todo mundo. A Sophie também, essa menina que é a mais famosa, ela fez até um tweet falando o seguinte, eu não quero que as meninas pensem, a Sophie Rain tá fazendo muito dinheiro, então eu deveria fazer isso também. E ela fala que essa carreira não é só arco-íris e só coisas boas.
que, tipo, 24 horas por dia, que você, se você não for grande como ela é, né, uma criadora de conteúdo grande, nunca vai valer a pena, não vai valer a pena. Então ela fala, qualquer pessoa que quiser fazer isso, eu desejo sucesso, mas por favor, não saia dos seus trabalhos para fazer isso. O que tem acontecido com muita gente, como eu falei, né, as influenciadoras brasileiras que criam conteúdo assim, elas já eram influenciadoras de outro tipo de coisa, por exemplo, de maquiagem ou de roupa, e elas começam a fazer conteúdo no OF, e falam, vou chamar todo mundo para fazer também. Às vezes não é nem o chamar todo mundo para fazer também, mas é de você estar mostrando o quanto você ganha. Assim, o nome influencer vem justamente pelo poder que você tem de influenciar as pessoas. A partir do momento que você fala, eu tô postando aqui, mas eu não quero influenciar ninguém, qual é o sentido aí da carreira que você resolveu tomar? Porque você está influenciando. É a mesma coisa quando lá atrás a gente começava a assistir várias coisas na TV e queria ser aquela modelo, aquela atriz. Aquilo ali já era um tipo de influência. Muita gente fala, tipo assim, que vocês têm muita cabeça fraca e não sei o quê. Mas vocês conseguem pensar meninas muito novas assistindo esse tipo de conteúdo e pensando que querem ser aquilo também. Eu li um livro que se chama Girls Gone Skank. Eu não sei a tradução dele, enfim. Mas nesse livro a autora fala que as meninas, desde muito novas, elas começam a acreditar que pra você receber algum tipo de atenção ou validação, você tem que se objetificar e mostrar o seu corpo. Desde que você é bem pequena, colocam isso na sua cabeça. E como a forma que a mídia e os adultos e as pessoas agem com mulheres desde muito novas. Antes de entrar nesse assunto todo, eu quero falar sobre a Piper Rockelle. A Piper, ela tem mais de 12 milhões de seguidores aqui no YouTube e, enfim, no Instagram, juntando todas as mídias sociais dela. São muitas pessoas que seguem ela. E essa menina, ela começou a fazer conteúdo na internet com 8 anos de idade. Então, ela tem 17 hoje e ela tá aqui no YouTube desde que ela tinha 8 anos. Não só no YouTube, mas em várias redes. Então, os pais dela estavam lá gravando ela. Tudo que ela fazia da vida era televisionado, né, aqui na internet. Os pais dela já colocavam ela em concursos de beleza desde muito nova. Toda a vida dela com os amigos é filmada. Tudo que ela faz tá gravado. E aí, agora que ela tá com 17 anos, ela tá sendo usada como uma isca de marketing pra essa casa Bop House, com 17 anos. Nos Estados Unidos, eles levam muito a sério alguém ser menor de idade. Que é uma coisa que você sabe que não acontece muito no Brasil. Apesar de que você só vira maior quando você tem 18 anos, no Brasil é tipo assim, ela não parece tão nova. E as pessoas começam a normalizar isso. Se eu já acho a menina de 23, 24 anos muito nova, agora vocês pensam a menina de 18 anos, 17 anos. A cabeça dela não tá formada, ela não sabe o que ela tá fazendo ali. E esse caso da Piper, quando eu fui assistir as coisas, assim, cortou meu coração. Porque você consegue imaginar uma pessoa que cresceu ali sendo mostrada nas câmeras sem nem querer, sem nem saber o que estava acontecendo. E essa Bop House, eles estão promovendo a Piper como se ela fosse fazer parte daquilo. Então tem toda a questão, tipo assim, quando a Piper fizer 18 anos, eles estão só esperando ela completar 18 anos pra ela entrar na Bop House. Era isso que eles estavam querendo que acontecesse. Isso me relaciona muito com o vídeo que eu vi aqui. Olhem isso que eu queria mostrar pra vocês. Essa não é a Piper, mas só pra vocês entenderem como é que funciona. Em que você fez 18 anos, você se registrou pra votar? Isso não foi o que eu te disse. Não, o cara tá fazendo essas perguntas irônicas pra falar o que é que você fez na noite que você completou 18 anos? Você achou que eu ia dizer entrar para o exército? Não. Estava pensando em dizer quando entrei no OnlyFans. Você entrou no OnlyFans em que fez 18 anos? Acho que sim, é. E as pessoas se inscreveram imediatamente? Sim. Eles deveriam estar na prisão. Sim. No dia que ela fez 18 anos, ela fez lá a inscrição dela no OF e começou a vender conteúdo adulto. E todo mundo tava se inscrevendo. A Piper, inclusive, tem um vídeo aqui no YouTube que é, assim, muito absurdo ao meu ver, porque ela também cria músicas, né? Tem um vídeo dela aqui falando primeiro beijo na frente da câmera, que é o vídeo mais visto do canal dela, uma menina que ela tinha, sei lá, 13 anos de idade. E assim, essas pessoas, elas precisam de proteção. Elas precisam que alguém olhe por elas, e não para os pais delas estarem explorando elas desde que elas são muito novas para poder vender conteúdo online. A gente não precisa nem ir muito longe. Eu vi alguns de vocês comentando sobre isso, eu não vou citar o nome da pessoa, mas todo mundo sabe quem é. Que a pessoa entrou numa polêmica muito grande, uma influencer brasileira gigantesca. O engajamento que ela tem, que ela usa, são as filhas delas, que são muito pequenas. Então ela falou que enquanto as filhas dela não completassem 18 anos, ela ia continuar mostrando as filhas dela no momento que ela quisesse, porque as filhas dela estão debaixo da casa dela, ela tá criando, então ela vai mostrar sim. Então vocês têm noção que a pessoa não tem escolha alguma. A Piper, por exemplo, tem muitas imagens dela muito triste. A vida dela inteira foi televisionada. E essas imagens aqui da Piper me cortam o coração, porque a Piper agora tá com 17 anos, e aí vocês pensam, poxa, ela escolheu estar na frente de tantas câmeras. Gente, é muito triste. Posto algo imediatamente e a primeira coisa que faço é olhar os comentários, porque, claro, infelizmente eu me importo com o que vocês pensam de mim e... Então, essa que eu falei, que ela tem 17 anos e que a mãe dela botou ela na internet desde que ela era uma criança. Olha o sofrimento dessa menina. As redes sociais apontam coisas sobre você que você nem sabia. Agora eu acho que minha testa é grande porque recebi um comentário sobre isso.
Sabe, agora eu acho que pareço um homem porque recebi um comentário sobre isso. Então vocês pensem, pra nós adultos, receber comentários na internet das suas fotos dói? Agora imaginem pra isso. E estão vendo que, tipo, isso é editado pra parecer que é meme, ela tá chorando. Mas não importa, porque a beleza não importa neste mundo. O que importa é o que você coloca nisso. Isso é literalmente tudo o que importa. Ser mais bonito que a outra pessoa, tipo, você pode ter outras, sabe, vantagens ou o que for, mas isso não importa. Se você é uma boa pessoa por dentro e por fora, é isso que vai aparecer para as pessoas. Ela tá falando isso, mas claramente não é isso, né? Ela tá extremamente triste por estar contando isso. Então vocês pensam, é uma criança. Vocês pensam no quanto essa exposição dói pra nós adultos, quando nós escolhemos nos expor. Sabe quando você posta um stories ou alguma coisa e você pensa, meu Deus, pra que eu fiz isso? E você começa a se sentir mal. Aquilo ali você escolheu. Agora imagina essas meninas que não tiveram escolha alguma, que os pais começaram a postar ela desde que elas eram muito novas, em todos os momentos da vida dela, inclusive no primeiro beijo, que é pra ser uma coisa tão especial, tão, sabe? E é isso. Tá lá, televisionado pro YouTube pra milhões de pessoas verem. De onde é que vem essa romantização? Aí você começa a pensar que não é uma coisa nova. Eu tava assistindo um vídeo também de outra youtuber que ela falou sobre isso e ela conta sobre... Vocês sabem aquele filme Profissional que tem a Natalie Portman? Ela tinha 13 anos na época. A Natalie Portman depois ela veio contar que ela se sentia a pior pessoa do mundo durante muitos anos. Naquele filme que ela tinha 13 anos, né, tinha um site que criaram de todos os dias pra fazer uma contagem de quando ela tivesse dos 13 até os 18, pra quando ela completasse 18 fosse legalmente... você podia legalmente objetificar ela, porque ela já teria 18 anos, então seria legalmente, enfim, coisas que eu não preciso nem falar. Os concursos de beleza infantil não vai muito longe também não. Essas meninas estão lá vestidas todas como adultos. Tem vários tipos de roupas que é tipo um maiô, um biquíni, extremamente pequeno para uma criança, coloca aquele tanto de maquiagem, aqueles cabelos gigantescos, então aquelas meninas já crescem daquele jeito. A Piper, por exemplo, ela cresceu daquela forma, ela já era uma menina de concurso de beleza. E aí se você for pesquisar sobre esses concursos de beleza, como eles funcionam, como tantas meninas perdem brilho e a vontade de existir desde aqueles concursos, é uma coisa muito lamentável. E é desde que você é pequena, tá ali, ó, enraizado de que você deve se comportar igual adulta, se vestir igual adulta, colocar roupas pra parecer uma adulta, uma criança. Quando essas meninas crescem, é quando elas vão parar naquele site fazendo live 24 horas por dia, vendendo conteúdo adulto no OF ou então entre vários outros sites, que você pensa que é uma escolha, mas no teu inconsciente você não pensa na vulnerabilidade que você passou quando você era criança. Você realmente gosta de fazer esse tipo de conteúdo? Ou é isso que você tem na cabeça pela vulnerabilidade que você foi criada pelos seus pais? Ou pelas pessoas ao seu redor? Ou com acontecer com você quando você era criança? E aí, tudo bem, eu entendo toda essa questão de que você quer, de que talvez seja sua independência, enfim, vários outros temas, mas a gente tem que pensar muito no nosso inconsciente, em como você foi criada e no que está se tornando contra nós, porque falam pra gente que isso é empoderamento pra gente ir lá e fazer isso. Quem é que vai consumir esse tipo de conteúdo? Quem é que vai comprar esse tipo de conteúdo? A mídia tá o tempo todo falando pra nós mulheres que a gente tem que ser perfeita sem celulites, que a gente não pode ter estria, que a gente tem que vestir roupas muito apertadas, que a gente tem que ter um decote. Muitas atrizes, modelo, cantoras, quando elas eram muito novas, a forma como elas eram retratadas na mídia, pra que parecesse que elas eram muito mais velhas e performar a sensualidade, e quando elas crescem e viram maiores de idade, acabou, ninguém mais quer saber, você não faz mais sentido nenhum pra sociedade, você não tem mais o seu devido valor. Por que será? Um exemplo que eu li nesse livro Girls Gone Skank e que me chocou muito quando eu vi aquele restaurante Hooters nos Estados Unidos, inclusive no livro tem um capítulo só pra isso. Não sei se vocês conhecem Hooters ou já ouviram falar, mas é um restaurante que as meninas vestem roupas muito curtas e elas aí andam nas mesas, enfim, pra atrair, né, homens pro restaurante. E nesse restaurante tem inclusive um dia de crianças que podem comer de graça. Então você vai lá com sua filha pequenininha e a tua filha vai ver aquilo ali e pensa, poxa, isso aqui é a única forma com que eu posso fazer o meu trabalho. É me objetificando, é mostrando o meu corpo. Vocês têm noção aí do quanto a gente está rodeado disso o tempo todo, bombardeado, para ser aquela pessoa que vai performar a sensualidade e, consequentemente, será essa pessoa que futuramente vai estar vendendo foto em um site de conteúdo adulto. Porque essas meninas, mentalmente, no futuro, elas têm problema como depressão, elas têm muita vergonha, elas sentem as piores pessoas do mundo, como se elas não pudessem sair daquele ciclo horrível que elas estão. Esse livro também conta de várias meninas que vão fazer parte aí de filmes adultos, e aí essas meninas que vão fazer parte desses filmes adultos, elas pensam, poxa, eu sou empoderada, vou fazer isso, minha liberdade financeira e nananã. Aí elas vão lá. E aí tem esse tipo de filme que é só isso, com meninas muito novas que acabaram de se tornar maiores de idade, e essas meninas vão lá e pensam, poxa, vou fazer isso porque eu sou empoderada, eu quero. Aí vai lá, o homem que é o dono dessa indústria, né, o cara, ele tem mais de 100 milhões que ele recebe nesses filmes de dólares. Sabe o que as meninas recebem de volta, elas que participam desses filmes?
uma camisa. Elas recebem uma camisa com o nome da produtora. É isso, elas não recebem um centavo, não recebem nada além disso. Meninas muito novas, botou a cara ali, acabou. Você não vai conseguir mais um emprego. E o que é que você ganhou com isso? Você ganhou uma camisa. Além de toda a questão de quem consome esse tipo de conteúdo. Porque se essas meninas estão falando que elas estão ganhando tanto, é porque tem alguém consumindo. E consumindo conteúdo dessas meninas que parecem ser menores de idade. E uma coisa aqui que a gente não pode esquecer. Todas essas meninas que ficam falando nesses vídeos aqui, que ganham milhões, não sei quanto, elas são completamente exceção. E, na verdade, a gente nem sabe se é verdade. Eu creio que no caso dessas meninas da Bop House seja sim verdade. E essa promessa de dinheiro rápido é a armadilha que vendem para essas meninas que são muito novas. Porque elas vão querer participar disso. A maioria das meninas, eu diria que 99,9%, elas não chegam nem a ganhar um salário mínimo por mês. Inclusive, nesses vídeos, a Sophie, enfim, várias das meninas contam que se você for uma pessoa comum, que acabou de entrar, enfim, você vai ganhar menos que você ganha no mercado, trabalhando lá nos Estados Unidos. Mas você prefere colocar aí o seu corpo na internet para vender e para várias pessoas verem. Às vezes não é nem só isso, às vezes você acha que você vai fazer muito dinheiro, ter dinheiro que nem essas meninas. Que é o que elas vendem pra você na internet, que é o que várias meninas no TikTok ficam implorando pra participar disso. Essa menina aqui, que eu acho que é a mais velha delas, talvez seja responsável pela casa, como eu citei antes, mais um vídeo dela, que foi eu acho que foi o primeiro que ficou muito famoso. Viver comprar carro como este. Eu faço Quanto você ganha? alguns milhões. Quanto Ela disse que trabalha no OF, né, que ganha alguns milhões. de carro? 500. Eu não sei. Eu não olho. Eu só passo. O cartão. Eu não tenho tempo. Tipo, eu só pago, sabe? Este é o seu único veículo? Não. Comprei um Corvette para o meu pai e meu R8 está na oficina. Eu não entendo muito de carro, mas eu fui no museu do Corvette lá nos Estados Unidos. O Corvette é tipo $100 mil. Mais divertido dirigir. Ó, R8, o G-Wagon. Poderia bater nele, não ligaria. Há quanto tempo você está fazendo? Este é meu 3º ano. Ela falou aqui que tá há 3 anos fazendo OF. 3º ano estourando. Para uma garota de idade no futuro, você recomenda que elas comecem a aprender sobre... Você não precisa fazer, a menos que goste. Algumas mulheres apreciam sua energia sexual. Elas gostam de compartilhar isso com o mundo. As faz felizes. É isso que me faz feliz. Então sim, faça isso. Exiba isso. Você também pode ganhar dinheiro com isso. Homens sem dinheiro em Miami não farão nada por você. Então é melhor você abrir e ganhar algum dinheiro para si mesma. Como você e o Owen se conheceram? Nos conhecemos em um iate. Buscando um homem rico, encontrei ele. Acho que esse cara é o namorado dela, não sei. Owen gerencia criadores, certo? Fazemos muito. Temos uma empresa de mídia. Gerenciamos mídias sociais. Ele cuida outras garotas, você? Sim. O que se sente sobre isso? Dinheiro no meu bolso, dinheiro no bolso dele. Tô vendo? É o namorado dela. Então ele tem essa empresa que ele agencia várias outras meninas, inclusive a Bop House é do namorado dela e dela, provavelmente. Então, assim, Homens caçam. Os homens nunca vão ser leais a uma só mulher. Se as mulheres aceitarem isso e entenderem, vão ser mais felizes. Os homens amam uma mulher na vida deles, mas podem dormir com muitas e não sentir nada. As mulheres não conseguem dormir com um homem e amar muitos homens. Não, tipo, somos muito emocionais. então, assim, é todo um discurso absurdo que essa menina fala em todos. Olha isso. Se uma mulher faz isso, não faz sentido, mas um cara... Você acha que morar em Miami ajudou sua carreira negócios expandir? Um balsa 1.000.000%. Cidade maior, competição maior. Pressão. As pessoas, no início dos 20 anos, precisam de pressão para continuar. Você nunca deve ser o maior peixe. Você tem que ser o menor. Se você tivesse que recomeçar, qual seria o primeiro passo para retornar? Comece a fazer loucuras, viral. Eu encontraria, confie, fechado. Ainda ficaria rica. Onde te... Que ela falou do OF, que mesmo que ela começasse hoje, ela ia ficar milionária como ela é. Assim, isso é o que entra agora no outro tema, feminismo disfarçado de liberdade. Ali ela fala que, assim, todo o discurso feminismo, mulheres que gostam dos seus corpos, blá blá blá, passa um segundo ela já fala, não, que mulher só consegue ficar com homem só e os homens têm que ficar com várias mulheres, você tem que aceitar. Então, assim, até que ponto vai o discurso aí do feminismo dela? Porque o feminismo dela serve pra quando ela tá querendo chamar as meninas pra participarem lá da casa dela, dessa Bop House, ela ganhar dinheiro sobre isso. E depois, assim, cadê o feminismo? Então, assim, é uma coisa muito complexa. E lendo esse livro eu percebi nessas pesquisas, né, e provavelmente vocês sabem, que muitas mulheres entram nessas vidas, por exemplo, de estar na rua e vendendo corpo, enfim, por motivos financeiros, e principalmente mulheres que têm filho, creio que elas são as pessoas mais vulneráveis, assim, que elas precisam de dinheiro e começam a fazer isso. E essas mulheres, principalmente, elas cresceram em ambiente vulnerável, enfim, que elas eram maltratadas e vários tipos de coisa, e elas crescem achando que esse é o valor delas, única coisa que elas podem ganhar dinheiro e não tem outra coisa pra fazer. Tem mulheres também que tentam sair a vida inteira, só que elas não conseguem porque elas são estigmatizadas pra sempre. A partir do momento que você começa a trabalhar em vender foto, vender o corpo, fazer esse tipo de coisa, você pra sair daquilo ali,
assim, caiu na internet, acabou. E é o que muitas dessas meninas fazem. Inclusive, a influencer brasileira que eu tava falando, ela tava contando, você quer viver com isso? Porque assim, a partir do momento que alguma coisa sua tá na internet, já era. Qualquer pessoa pode usar aquilo ali e vai usar contra você. Então, seus pais vão ver, seus amigos vão ver, o porteiro do seu prédio vai ver. Eu vou querer sair disso um dia? Como vai ser a minha vida? E principalmente essas meninas são muito novas. Vários tipos de vídeos, livros que eu tava vendo e lendo, enfim. Essas meninas falam que às vezes elas estão no ambiente, por exemplo, elas são garçonetes de um bar. E aí começam os caras ficando andando em cima delas, quando elas verem, elas já estão lá vendendo o corpo ou vendendo algum tipo de coisa que elas nem pensavam em fazer, que elas nem queriam, só percebem quando elas estão ali, né, no meio daquilo tudo, virou uma bola de neve e elas pensam, meu Deus, eu preciso sair disso. E não é só essas meninas que vendem conteúdo, nós mulheres em qualquer profissão tem toda essa pressão, essa coisa de querer que a gente mostre o nosso corpo. As meninas lá que são atletas estão lá com roupa minúscula para poder mostrar o corpo, sem nem elas quererem. As mulheres são atrizes ou cantoras, estão lá com as roupas extremamente apertadas para poder elas serem, né, sensualizadas, sendo que elas não querem. O negócio delas é cantar, é atuar, mas elas têm que mostrar o corpo, porque elas pensam que é a única forma de fazer sucesso. Na verdade, não é nem elas que querem. Na verdade, a maioria das vezes são os empresários que estão ali colocando aquela pressão. Aquelas meninas crescem daquela forma. Hoje, com esses celulares 24 horas por dia, que essas crianças, enfim, estão lá grudadas na mão, o que elas estão assistindo esse tipo de conteúdo? O que essas meninas vão crescer vendo? E aí tem uns casos extremos que viram notícia. Você deve ter visto aquele caso da roleta russa, daquelas meninas, enfim, na escola, que foi a coisa mais absurda que eu vi nos últimos dias. Tem aquele filme muito importante, que eu recomendo muito vocês verem, que se chama Aos 13, e você vê muito sobre isso. Sobre duas meninas, né, de 13 anos de idade, e elas começam a fazer várias coisas como se elas fossem adultas, como se o valor delas fosse aquilo, elas começam a usar coisas ilícitas, vender o corpo e tá com caras ali muito mais velhos do que elas. Eu duvido que você, mulher, que esteja vendo esse vídeo, não esteve com um cara pelo menos 10 anos mais velho que você, 20 anos mais velho que você, ali querendo ficar perto de você, querendo alguma coisa com você. Todas nós já passamos por isso em algum momento da nossa vida. Muito se fala sobre, tipo assim, a educação dos meninos, dos homens, para eles não consumirem esse tipo de conteúdo. Mas é muito importante o nosso lado aqui, porque os homens, as pessoas, enfim, eles estão lá falando pra você, usando o discurso de feminismo, de que isso é empoderamento, pra você ir lá e vender foto pra eles. Pra depois eles usarem isso contra você. Porque é uma coisa que ele colocou na tua cabeça e depois ele vai usar contra você, que foi a mesma coisa que a Celina fez aqui nesse vídeo. Ela usou o discurso de feminismo, depois voltou completamente pra você. A romantização de venda de conteúdo adulto não é só sobre as meninas que escolhem fazer isso. Não é só você que quis lá fazer porque você gosta. Você que gosta de fazer isso, você quer fazer isso, tá tudo bem, a vida é sua, você escolhe. Mas a gente precisa falar sobre a influência que isso tem causado em toda a romantização dessas meninas que estão aí com o celular 24 horas por dia assistindo aquelas meninas da Bop House, querendo entrar nessa Bop House, achando que aquilo ali é o caminho para o sucesso, que é isso que vai dar muito dinheiro para elas. É uma indústria que lucra com vulnerabilidade sobre pais que estão expondo seus filhos 24 horas por dia. O que essas pessoas vão se tornar? O que essas crianças vão se tornar? É sobre a objetificação que essas pessoas têm, essas meninas têm desde a infância, desde muito novas, de todos os lados. A gente tem que entender que a gente precisa proteger a nova geração e que ninguém é pra ficar contra ninguém. Porque eu sei que tem muitas mulheres que têm raiva de mulheres que vendem conteúdo, enfim, esse tipo de coisa, porque as meninas que vendem conteúdo falam, ah, mas é seu marido que tá comprando, é seu namorado que tá comprando. E nós não somos inimigas. O que a gente tem que entender aí é o que colocam na nossa cabeça. As pessoas que estão nesse ciclo, às vezes, não tiveram escolha e elas estão nisso justamente pela criação que elas tiveram, o ambiente que elas estiveram inseridas. A gente não é inimiga, nós somos vítimas do mesmo sistema. E é isso que a gente tem que pensar, a romantização que está virando, e pensar que isso não é de agora, é que desde muito lá atrás tem sido colocado na nossa cabeça em todos os lugares possíveis. A gente tem que mudar isso e pensar que essa nova geração vai crescer e vai achar que isso é um modelo para ser, que elas têm que ser aquilo, e não é.